Eu quero ler duas escrituras. Em Mateus, capítulo 5. E a outra, São João, capítulo 8. Hoje, pela manhã, eu quero falar de um assunto muito sério para muitas pessoas. Eu quero falar sobre mentiras. Mentiras. Mateus capítulo 5, verso 37. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Quer dizer, vem do diabo. Por isso, seja o teu falar sim, sim, não, não. Franco, sincero, sincero contigo mesmo. E agora vamos lá para São João, capítulo 8. Verso 44. Jesus dizendo para os fariseus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entende? Pai da mentira. Senhor, abrimos a tua palavra, lemos, e agora pedimos que o Senhor nos abra através do ensino. Eu rogo que o Senhor não deixe isso passar, ó Deus, mas que possa descer em cada coração. E que cada um possa, Senhor, diante de tudo isso, analisar a sua própria vida e o seu estado diante de ti. Nós sabemos que isto é o que impede do Senhor se manifestar na vida da tua igreja, na vida do teu povo, de uma maneira mais aberta, mais clara, transparente. Pai, eu peço, não deixe ninguém sair daqui sem ser beneficiado. Em nome de Jesus Cristo, pedimos amém. Podeis assentar. Mentira é uma das coisas mais corriqueiras que se vê por aí. Inclusive, temos essa nova expressão, inglesa, tech news, quer dizer, notícias falsas. Mas isso não é algo simples, inocente para um cristão, para uma cristã. O próprio Senhor Jesus disse: seja o teu falar, claro, sim, sim, não, não. Então, essa é a posição que o próprio Deus nos deu, nos mostrou que devamos defender, nos portar. É com a verdade. A verdade, por mais doída que seja, às vezes, por mais embaraçosa ela pode te deixar,
em um certo embaraço, né? Como dizem, uma saia justa. Mas a verdade é o caminho, é o melhor caminho que você pode escolher. É dizer sempre a verdade e ser sempre verdadeiro. Não só com os outros, mas com você mesmo. Deus ama a verdade. Vocês observem que no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, ali Deus pôs como mandamento: não mentirás. Quer dizer, não dirás falso testemunho. E tudo que fazemos aqui, isso nos segue. Seja as coisas boas ou seja as coisas erradas. Se as coisas erradas elas não são corrigidas, um dia você vai encontrar com elas. Então, com dizer a verdade, você pode dizer a ela e repetir em qualquer tempo. Aquilo é verdade. Agora, uma mentira, ela segue sendo uma mentira e tem que chegar, essa pessoa tem que chegar diante do trono branco para ser julgada como mentiroso. E vemos que a Escritura diz que o diabo é o pai da mentira. E assim, meus irmãos, a morte ela não muda a pessoa, o caráter da pessoa. Isso segue. Calcula você ter que enfrentar certas coisas no dia do juízo, quando ali não haverá mais misericórdia, complacência. Por isso, nós vivemos durante toda a vida que nosso Deus nos dá aqui, é para fazermos uma escolha. Andar com Deus ou não. E Deus não anda com o mentiroso. Deus não ouve o mentiroso. Deus odeia isso aí. Agora, existem tantos tipos de mentira, mentirinhas brancas, pequenas, mas não deixa de ser mentiras. Entende? Você pode observar em Mateus 22, que a Escritura nos diz ali, vamos ver se está aqui, ficarão de fora daquela cidade os cães. Você pergunta, será que é cachorro? Não, os cães na Bíblia é um tipo que fala dos pastores errados, dos falsos, dos enganadores. E ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, há pessoas que amam a mentira. A mentira é um vício. Sim, ela vem do velho homem, daquela natureza decaída. O homem já nasce com essa natureza, né? Então Jesus nos disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. Isto quer dizer o quê? Seja sincero. Seja sincero.
Mas mesmo sendo sincero, certas coisas que você não deve usá-la para matar o seu irmão, para matar a sua irmã, para envergonhá-los. Se você pode absorver aquilo, fica quieto, sofra, como diz, o dano, sofra calúnia. É melhor ser ferido do que ferir. É melhor ser mal interpretado do que julgar a outros, não é certo? Então, o que Deus pediu para o nosso profeta foi isto. Deus não pediu outra coisa a não ser sinceridade, não foi? O anjo disse: se tu fores sincero. Eu penso que aquilo ficou na mente do irmão Branham sempre, como um conta-gota, pim, pim, tudo que ele fazia, por certo, ele lembrava. Ele tinha que ser sincero. Ele tinha que ser sincero. E um dia Deus disse: você tem que ser mais ainda sincero. Foi o suficiente ele cancelar seus compromissos, subir a montanha, ficar ali alguns dias em jejum, em oração, e pedindo a Deus: Senhor, se eu não tenho sido sincero o suficiente, me perdoa, me ajude, rogando a Deus. E esse requisito, ele segue a noiva. Se a coluna de fogo acompanha a noiva, vai na frente, então este requisito também é um requisito para os que seguem a mensagem. Entende? Ser sincero. Agora, o que quer dizer a palavra sincero? A palavra sincero vem de sem cera. Isso antigamente, eles tinham as vasilhas, que eram jarras, feitas de argila, barro. E você sabe que ao secar, algumas trincavam. E elas eram vendidas por menos preço. E o vendedor, o fabricante, simplesmente passava naquela rachadura uma cera. E essas vasilhas ficavam ali atrás, mais escondido, em um lugar mais escuro. Mas aquelas perfeitas ficavam lá na frente. Mas o homem que ia comprar, ele já sabia de tudo isso. Ele pegava, levava aquela jarra, vamos dizer, aquela vasilha, lá fora e examinava a luz do sol para ver se tinha cera. Então a palavra sincero vem de sem cera. Quer dizer, não tem cera. É isso, é por aí. Agora, dentro da Bíblia, nós encontramos muitas pessoas que mentiram, começando por Abraão, dizendo que a sua esposa não era a esposa, era sua irmã. Encontramos Isaac fazendo a mesma coisa, olha o espírito caminhando. Encontramos o próprio Pedro negando conhecer o Senhor Jesus, quando o galo cantou. Eu acho que toda madrugada, quando Pedro ouvia galo cantar, não tinha como esquecer daquilo, né? Aquilo se tornou o quê? Um ponto para lembrar a ele que ele não negasse o seu Senhor. Era o recado que ele sempre ouvia. Nós vemos também dentro da Bíblia
Ananias e Safira mentindo. E eles pensaram que tinha enganado a Pedro, mas eles não tinham ido diante de um homem, Pedro, eles tinham ido diante do ministério, as coisas espirituais. O homem, ele não é o ministério, mas ele representa o ministério, a Cristo. E Ananias e Safira venderam lá a terra e chegaram e quis fazer como os demais, né? Está tudo aqui. O preço da minha chácara. Pedro olhou para ele e disse: Ananias, por que você permite o diabo colocar isso em teu coração? E ele morreu por ali mesmo. E olha que não havia fuxiqueiro na igreja para correr lá e contar para a esposa. E ela, quando chegou no culto, foi chamada ali no escritório e Pedro disse para ela, eu havia dito para Ananias, se vocês venderam, não é vosso. Agora, que necessidade tem de vir e mentir? Não é a mim, mas é o Espírito Santo. E aí está aos pés dos que acabaram de enterrar teu marido. E vai te enterrar também. O irmão Branham nos diz que o Espírito de Deus ainda vai operar no seio da igreja, a ponto de vermos os dias de Ananias e Safira. Vamos dar um exemplo nisso aí. Se a pessoa não quer entregar o seu dízimo, tudo bem. É entre ela e Deus. Não vamos brigar por isso. Agora, quando a pessoa vem ali mentindo, é tanto, e diz, não, aqui está meu dízimo. E aquilo não é cheio, não é completo. É o que Ananias e Safira fizeram, é a mesma coisa. Então seria melhor dizer assim, fazer assim, não está completo, mas eu verei isso, reporei isso, e não seja um mentiroso. Não seja um mentiroso. Então, amados, a mentira, muitos, para se escapar das dificuldades, da pressão que às vezes se põe sobre ele ou ela termina achando a maneira mais fácil de se escapar daquilo, mentindo. Isso eu não vou descer em cada ponto, mas você analise, pressiona a pessoa, ele já começa a dizer, não, é porque eu encontrei um colega ali, é porque é isso, eu atrasei por aquilo, ou isso, aquilo, tal. Então, a pessoa, ela procura o escape através da mentira. Seja mentirinhas ou mentironas, para Deus tudo é mentira. Outros fazem como Geazi, o servo de Eliseu. Quando Naamã esteve lá e tentou oferecer ouro, prata, vestidos, Eliseu não pegou nada. Mas Geazi pensava diferente do seu pastor. O meu senhor não pegou da mão desses sírios, e só nós sabemos o quanto de aperto passamos. Eu vou atrás desse sírio e vou pegar alguma coisa. E foi. E quando ele voltou, Eliseu disse, Geazi, vem cá. Era uma hora, uma oportunidade para você fazer isto. Onde você estava? Eu estava por aí.
Porventura não seguiu o meu coração contigo quando o Ciro desceu do carro e colocou isso em tuas mãos? A lepra que estava sobre Naamã vai ficar sobre você. Há consequências. Há consequências. Entende? Também nós vemos aquele espírito, muitas vezes, é um espírito de mentira que está sobre uma pessoa que ela nunca consegue parar de mentir. Você já viu pessoas assim? Não consegue. Tem que, por nada, está falando. Por nada está inventando coisas absurdas. É um espírito de mentira sobre aquilo, é o diabo ali. Lembra que nos dias de Josafá, quando Josafá pediu a Acabe, não tem mais um aí para nós consultar a Deus? Tenho 400, para que mais um se eu tenho 400 profetas aqui? Micaías veio e revelou a coisa. Que havia um espírito de mentira sobre aqueles 400 profetas. E aquilo era para fazer com que Acabe cresce, para que a profecia que Elias havia dado, que os cães lamberiam o sangue de Acabe, se cumprisse. É um espírito de mentira. E Micaías disse: eu vi o Senhor reunido com seu conselho. E aí ele perguntou: quem vai induzir Acabe para que vá a esta peleja em Ramote Gileade e caia e cumpra a minha palavra? E um dava um plano, o outro dava outro dava... Dali um pouco, um diabo velho veio lá do fundo do inferno, caiu prostrado diante de Deus e disse: eu irei. E Deus disse: qual o teu plano? Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E quando Micaías revelou esta verdade, ele tomou um tapão na boca, quem sabe cuspiu sangue, 1 ou 2 dentes, né? Mas ele... E o outro ainda perguntou: de onde saiu o Espírito de Deus de mim para entrar em ti? Micaías só disse: você vai ver naquele dia, quando você estiver correndo, escondendo de cova em cova. E o rei diz: prenda Micaías. E a profecia se cumpriu. Então há um espírito. Há pessoas que não conseguem parar de mentir. E eu considero, irmão Daniel, a mentira como um vício maligno. E é mais fácil, às vezes, parar de fumar, parar de beber, do que parar de mentir. Parar de mentir. Então, o espírito de mentira. E, por nada, qualquer coisa, aquelas mentirinhas. Eu recordo que quando o senhor Lula estava no poder, ele disse o seguinte: o ruim da mentira é que você tem que continuar mentindo. Para sustentar uma mentira, tem que seguir com ela. E vai chegar com ela até o dia do trono branco. Agora, qual as causas que levam a pessoa a mentir? É o espírito, às vezes está na criação, é o espírito da família, foi criado nesse meio, isso vai acompanhar.
Agora, geralmente, a mentira ela surge da incapacidade da pessoa lidar com as dificuldades que surgem. Não sabe lidar usando a verdade, então buscam o escape mais fácil. Mas há um ditado que diz: mentira tem a perna curta. Entende? Isso traz uma consequência terrível. Sabe qual? A desconfiança. Você não sabe se aquela pessoa está dizendo a verdade ou não. Porque ela já mentiu tanto que você já não sabe mais. Você quer crer. E às vezes a pessoa está dizendo a verdade. E alguém não crê. Quem é o culpado de tudo isso? A própria pessoa é vítima das suas mentiras. Como uma criança, diz que havia várias crianças brincando na água, quando uma delas gritava: socorro, socorro, e fazia que estava se afogando, os colegas iam ali e ele debochava deles. Eu estava brincando. De novo, e lá uma hora ele estava de verdade se afogando. E gritou: socorro, socorro. Os colegas disseram: ele está brincando. Não, morreu afogado o cara, o garoto. Então a desconfiança, por isso, pais, nunca minta para seus filhos. Seja, o senhor me prometeu isso, pai. Filho, mas no momento o pai não está tendo condições. Não diga: eu vou te dar isso a semana que vem, eu vou lá comprar, ou isso, aquilo. Seja sincera. Entende? Nunca minta. Mãe, pais, seus filhos terão que crer em ti, porque nas suas dificuldades eles recorrerão a você. Outros mentem para proteger uma terceira pessoa. Para proteger a filha errada, proteger o filho errado, para proteger o amigo. Então isso é normal aí no mundo. É normal. A política é virada em mentira, por isso que ela é do diabo. É do diabo. A outra pessoa também, às vezes, recorre à mentira para escapar da punição. Foi você que fez isso? Não, de jeito nenhum. Foi fulano, né? Foi fulano. Isso não por brincadeira, púlpito, mas alguém plantou uma boa roça e tinha um bom milho e começou a embora, roubarem o milho. Claro, alguma capivara vinha por ali. Daí o homem esperou com seu compadre ali e nunca pegou nem uma capivara. Daí ele resolveu fazer um buraco grande para pegar a capivara. E não contou para o seu compadre. E a capivara caiu lá. E daqui um pouco
vem o compadre com um saco de milho verde nas costas e caiu no mesmo buraco. Daí o dono da roça, quando chegou ali, aquele buracão, né? Só podia sair com ajuda. Peguei. Mas quando ele caiu lá, a capivara veio e ele meteu a faca nela, matou. Então estava a capivara morta e o saco de milho. E o homem disse, peguei o ladrão de milho. Quem diria, né, compadre? Você? Eu não. De jeito nenhum, nunca faria isso. Daí o homem perguntou, e esse saco de milho? Só pode ser da capivara. Tem gente que no seu aperto ele joga para qualquer lado. É isso aí. Muitos mentem para obter um reconhecimento, para ser o fulano de tal, mostrar que é importante, mostrar que é o fulano, quando não é nada daquilo, né? Não é nada daquilo. Se mostra ser uma pessoa importante, uma pessoa bem de vida e a coisa é o contrário. Então, quer ser reconhecido. E outros mentem para sair de uma situação embaraçosa, para não passar vergonha, ou para manter a sua privacidade. E há outros que também mentem para poder exercer poder sobre outras pessoas, dizendo que ele é isto, ele tem o apoio daquilo, e quer manter o poder. E no meio espiritual, Deus me deu isso e eu ouvi isso, mentem, dizendo que teve visões, mentem de uma maneira que... Mas você diz, há ministros que mentem? Irmãos, e como há? Principalmente nesse meio missionário, de curas divinas e tanta coisa. Pessoas que dizem que têm dons e não têm coisa nenhuma. Olha, sempre querem manter aquela posição. Eu fui levado pelo anjo a tal lugar, eu vi isso, eu fiz aquilo. Deus sabe, camarada. Então, veja, há outros que até mesmo no silêncio, quando a coisa vem, mantém-se em silêncio para esconder, quer dizer, até no silêncio está mentindo, com silêncio, usando o silêncio, para não vir à tona certos fatos. Dele ou de outros, né? Agora, irmãos, a Bíblia nos diz uma coisa, que não é para sermos participante de pecados alheios. Quando a gente não sabe, a gente vai lá, pode ser que a gente... Mas desde que você saiba, você tem que tomar uma posição. Você não pode participar de pecado alheio. Se você tem que ir para o inferno, mas que seja pelos teus pecados, não pecado de outros. Ter que manter aquela mentira de pé. E você sabe, vamos dizer, e aquela pessoa sabe muito bem que
aquilo é uma mentira. Mas para não perder a sua posição, o seu privilégio, toca a mentira para frente, e assim o diabo conseguiu cravar uma estaca funda na vida daquela pessoa, e ela nem sabe que o diabo a tem vencido. A pessoa segue apoiando mentiras. Eu quero terminar a nossa escola com uma experiência do próprio irmão Brana, quando ele mentiu. Eu gosto de ver o irmão Brana, ele não se vangloria das coisas. Quando ele diz, é aquilo. Quando ele erra, é aquilo. Eu menti, fiz minha mulher mentir. Então, ele não escondia também as suas dificuldades. Ele diz: se um membro comete um erro, mensagem, uma libertação total. Parágrafo 59 em diante. Se um membro comete um erro, não despreze, ajude-o, levante-o, junte-se e escute um ao outro. Cometeu um erro, nós somos humanos, há falhas. Agora, o erro não é uma coisa proposital da pessoa, é um acidente. É um pecado, mas é um acidente na vida do crente. Não é uma coisa planejada. Não. Aquilo não está nele, não está nela. Então diz o profeta, ajude-o. Isso é o que dizem as Escrituras, as Escrituras. Quando cometemos um erro, vamos perante Deus. Antes de irmos à presença de Deus, nós temos que ir até a pessoa que magoamos. Primeiro acertar aqui para depois chegar lá. Eu simplesmente tive que fazer aquilo. Eu sei que fiz erroneamente. E eu menti, fiz minha esposa mentir. Eu creio que lhes disse a respeito disto aqui na igreja. Isto foi há poucos dias. Há não muito tempo atrás, tem sido por cerca de 6 semanas atrás, os advogados me agitaram tanto com aquelas investigações, até que eu dificilmente sabia onde estava. Eu tinha acabado de chegar do escritório em casa para jantar. E o telefone particular tocou e Meda, a esposa, foi atendê-lo. Ela colocou sua mão sobre o fone e disse: são aqueles advogados outra vez. Eu disse: eu não posso suportar outra tarde. Minha cabeça está como se estivesse distante. Estou perdendo minha mente, simplesmente me jogando para aquele outro lado. Eu disse: eu não posso suportar isso. Eu saltei e disse: diga a eles que eu não estou aqui. Alguém já fez isso? O patrão, teve uma vez uma irmã, ela trabalhava em uma casa e o telefone tocou e ela foi atender. E era o camarada que queria encontrar o patrão para acertar umas contas, cobrar, e o patrão...
fulano, patrão, é fulano. Diga que eu não estou aqui, que eu não estou aqui. E agora, irmã? Sabe o que ela disse? Ele disse que ele não está aqui. Ele disse, não ela. Pronto, foi para a rua. Mas a melhor coisa que tem é a gente ter uma consciência tranquila. Não tem nada ali cutucando. Entende? É ter uma consciência tranquila. E esse assunto do irmão Brana foi quando estava o governo cobrando os impostos de dinheiro que não era dele. Mas passou pela conta dele, o governo dizia, então é teu. E não era dele. Diga a eles que não estou aqui. E corri para de trás da casa. Pensou o irmão Brana dizendo para toda a igreja, olha, eu menti, fiz minha mulher mentir, eu corri para trás da casa. Quando eu voltei, Meda é muito cuidadosa com estas coisas. Ainda bem, né? Ela foi me encontrar na porta, quase chorando, e ela disse, Bill, foi aquilo uma coisa correta para ser feita? Você sabe como você está? E eu sei como eu estou. Eu disse, claro, eu não estava aqui nesse período. Quer dizer, eu não estava aqui quando você mentiu. E diz o irmão Brana, eu sabia que Deus me teria condenado por isso. Uma mentirinha, diríamos, né? Mas o profeta disse, eu sabia que Deus me teria condenado por isso. Eu disse, eu não estava aqui neste período. E ela disse, mas você estava aqui quando ele fez a chamada. Naquela tarde, eu fui orar por um bebê doente. E antes de eu sair de casa, o telefone tocou outra vez e o pequeno José, filho do irmão Brana, correu e atendeu o telefone e disse, papai, o senhor quer que eu diga a eles que você não está aqui? Você veja como que a coisa cresce, né? Veja você como o pecado corrompe. Que família seria finalmente? 1 João 3, verso 21 diz, se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. Mas se o nosso coração nos condena, podemos ter confiança em Deus? Nós sabemos que desde que temos pecado, que não estar confessado, Ele nunca nos ouvirá. Vou repetir. Nós sabemos que desde que temos pecado, que não está confessado, Ele nunca nos ouvirá. Isto é errado, mas isto. A igreja precisa destas coisas. Então eu comecei a orar por este bebê, e quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre ele, o Senhor me repreendeu e disse, você disse uma mentira, você não está preparado para orar por este bebê. Ele viu a repreensão de Deus no seu coração, na sua consciência, né? Então, eu virei para o homem e disse, Senhor, simplesmente espere aqui, eu tenho algo para acertar.
Eu telefonei para o advogado e fui até o escritório, chamei-o e eu disse: olhe, senhor, eu disse uma mentira e fiz minha esposa mentir. Ela disse que eu não estava lá e eu corri para detrás da casa. E eu lhe confessei isto e lhe disse acerca disto. Ele veio, colocou suas mãos sobre meus ombros e ele disse: irmão Brana, eu sempre tive confiança em você. Porém, agora eu tenho mais do que nunca. Um homem, disse ele, que está desejando corrigir seus erros. Eu paro um momento aqui. Quando uma pessoa ela vem e se corrige para ti, você nunca deve olhar aquela pessoa como de uma maneira errada, mas olhar como este advogado olhou, irmão Brana. Eu confio em você, muito mais agora, um homem que procura corrigir os seus erros. As pessoas que procuram corrigir os seus erros são as pessoas que mais são dignas, vamos dizer, merece a confiança. Pessoa nenhuma que venha, busca ajuda do pastor, vem acertar alguma coisa e confessa, ela não diminui para mim, não. Pelo contrário, ela cresce. Eu espero que vocês vejam isto como um fator de sinceridade, de verdade. Entende? Uma coisa nobre. Porque quem é que não tem erros? Quem é que não falha? Você tem falhado contra sua mamãe? Vai lá, peça desculpa pela tua ignorância, tua rebeldia, tua estupidez. Pede que ela ore por ti. Então lhe disse, eu comecei a orar por um bebê e o Senhor não. Simplesmente me condenou no meu coração, porque eu sabia que estava errado. Então, no dia seguinte, minha esposa disse: onde você vai? Eu disse: a minha caverna. Ele tinha um lugar para ir. Eu fui para a minha caverna acima de Charleston, onde eu tenho ido por anos, e eu cheguei lá e orei todo aquele dia. Ó Deus, nunca me deixes fazer algo como aquilo outra vez. Perdoa-me, Senhor, pois quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre as pessoas enfermas para orar, eu estava condenado. Lá pelas 3 horas da tarde eu saí, e lá fora uma grande rocha. E eu subi naquela rocha e estava olhando para cima em direção ao leste, com minhas mãos levantadas, louvando ao Senhor. E estava simplesmente tão silencioso lá, e eu disse: Senhor, se tu somente... Certa vez tu passaste por Moisés, e ele disse que foi quando tu o tinhas na brecha da rocha, e parecia as costas de um homem. Eu disse: poderias tu fazer isto outra vez, Senhor? Deixe-me saber que eu estou perdoado. E eu disse: se tu me ajudares a vir a minha mente, eu disse: Senhor, eu não sou muito forte mentalmente, porque não tenho nenhuma educação, eu disse, e eu estou tentando te servir. Tu conheces o meu coração. Eu não devia ter feito aquilo. Eu não quis fazer aquilo. Minha cabeça simplesmente sentia como se estivesse saindo. Eu estava tão nervoso,
Eu fiz isto em uma fração de segundo, quando Satanás me enganou. Eu disse: se tu me tens perdoado, Senhor, então permita que eu te veja. E Deus está sendo o meu juiz. Justamente ao meu lado, em um pequeno lugar, os arbustos começaram a rodopiar com o vento, e isso veio diretamente ao lado da caverna onde eu estava e desceu através da floresta. Ó irmão, uma paz que excede todo entendimento me varreu, e eu chorei, pranteei, gritei. Eu sei que meus pecados foram perdoados. Veio, eu estava separado de Deus. Eu não pude ter a libertação para aquele bebê. Então, a mentira é séria? É. Às vezes eu vejo como a situação psicológica que encontrava o irmão Brana. O diabo. Olha, irmãos, mas tem uma coisa: nós nunca devamos deixar o tempo apagar aquele erro. Por isso que uma pessoa que vive na presença de Deus, ela está consciente. Ela vê mais longe o inimigo, ela percebe, ela cai em si quando erra. Depende do teu estado de comunhão com Deus. Isso é o que vai detectar. Agora, deixar o tempo apagar, será que apaga? Da memória pode ser que apaga alguma coisa. Mas aquilo está diante de Deus. E em Isaías 59, verso 1 diz: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem meus ouvidos agravados para não, feridos para não vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ele encobre seu rosto de vós para que não ouça. O pecado separa o homem de Deus. Então, amados, aqui está uma coisa um assunto que é necessário para a igreja, e sempre a igreja tem que ouvir essa advertência. Eu considero isto aqui mais do que qualquer outra coisa. O que adianta você conhecer a Bíblia de cor, conhecer os mistérios e estar separado de Deus por uma mentira, por uma trapaça? Ora, quem está separado não vai no arrebatamento de jeito nenhum. Vamos pedir a Deus. Certa vez eu conheci uma menina e ela, tudo que falava era mentira. Sempre estava mentindo. Mas um dia ela orou bem assim, aquela criança: Senhor, tire a mentira da minha boca. E Deus ouviu e ajudou ela, abençoou. Senhor, eu sou fraca. Você sabe que todas calúnias, quando é verdade, aquilo não é calúnia. Não há calúnia quando uma coisa é verdade. Agora, calúnia vem de mentiras. E Jesus disse que é para você se alegrar e regozijar e tocar o teu barco à frente. Não dá satisfação aquilo. Mas calúnia são mentiras. Agora, fatos
não são mentiras. Então, amados, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Fiquemos de pé. E eu convido a vocês, não só aqui os presentes, mas os que estão pela internet, por todo o país ou fora, examine a sua vida, viva uma vida limpa diante de Deus. Não procure ser aquilo que você não é. Não se esconda atrás de uma máscara. Não seja você uma atriz ou um ator. Seja a sua vida transparente, o teu falar transparente. Sim, sim, não, não. Querido Deus, todos nós estamos diante do Senhor. E eu peço que o Senhor circuncide os nossos lábios, o nosso coração, Pai. Nós queremos estar diante de Ti. Perdoa-nos todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. E ajuda-nos, Senhor, a seguir o exemplo do nosso mensageiro, que viveu, Senhor, em sinceridade, em verdade diante de Ti. Pai, abençoa, Senhor, cada irmã, cada irmão. E eu oro, Pai, por aquele que tem esta fraqueza, Senhor, que o Senhor o acorde, o desperte disto. E como disse aquela garota, tire a mentira da minha boca. Que o Senhor possa olhar para estes corações. Ó Deus, por mais pressionado que eles tenha vivido, mas que eles saibam se defender com a verdade. E a verdade, Senhor, ela te agrada. Ela traz o Senhor para o nosso lado. Não importa quais as circunstâncias. Abençoa todo o teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.